Olá, está no ar o Imprensa em Debate. No programa de hoje vamos discutir um assunto bastante polêmico: sensacionalismo nas coberturas jornalísticas. Alguns telejornais e impressos, por exemplo, dão preferência em grande parte do seu conteúdo a casos de violência. Muitos veículos se baseiam mais na emoção e no espetáculo para transmitir informações. Mas a partir de que ponto uma cobertura é chamada de sensacionalista? Qual o futuro deste tipo de cobertura? Quais efeitos este tipo de veiculação produz na sociedade? Para debater esses assuntos, temos a presença das jornalistas Joyce Didoff, autora do livro Já Foi Notícia, Agora é Espetáculo, e da chefe de reportagem do SBT, Jennifer Campos. Primeiramente, queria agradecer vocês por terem aceito o convite. Bom, eu vou começar com você, Joyce, o seguinte. Eu queria saber o que é a cobertura sensacionalista. Cobertura sensacionalista é isso que a gente vê hoje em dia nos programas de televisão. É essa de baixo calão, qualquer coisa que está sendo noticiada hoje em dia. Tanta coisa importante acontecendo e a gente mostra o quê? Mostra a mulher sendo assassinada, uma exploração de algo que não é tão importante com outras coisas acontecendo no mundo. E você, Jennifer, a opinião é mais ou menos a mesma? Não tem como fugir desse quadro dentro das coberturas sensacionalistas? Não concordo com cobertura sensacionalista. Eu acho, na minha opinião, trabalho com isso também, a gente coloca na televisão, nos jornais, o que as pessoas querem ver. O que dá audiência hoje são coberturas, a cobertura completa de um caso, desde o começo, quando começou, o meio e o fim. Não classifico isso como sensacionalismo, eu classifico como notícia, o que a população, meu telespectador, quer ver. Aproveitando isso que você falou, pegar esse gancho, o que a população quer ver? O que nós vemos diariamente. A população, infelizmente, gosta de crime, gosta de criminalidade. Os maiores índices de audiência dos programas são quando se tem crimes. Crime e futebol é o que dá audiência hoje na televisão brasileira. Infelizmente, o que dá audiência no telejornal são os crimes. Tá aí o Ibope. Será que é realmente isso que o público quer ver? Ou será que isso é o que o público é obrigado a fazer? Ver aquilo que está sendo imposto a ele. Ele não tem mais como escolher o que ele vai assistir na televisão. Quem é obrigado a ter uma televisão aberta, ele está submetido a assistir a isso mesmo. É o noticiário ruim, é o futebol ruim, é a cobertura ruim. Não é que acompanhou desde o começo do caso até o final do caso. Mas a verdade não é isso. Só um momento, nobre colega, eu estou terminando. Não, você me deixa eu só interrompeu, concluir. peraí. Não, vamos uma por vez. Vamos lá, Então, Joyce, conclui seu raciocínio. até o final do caso, na verdade, eles exploram aquilo. Eles exploram a família, eles vão nos enterros, eles vão em qualquer lugar, eles entrevistam aquele cidadão, até o cidadão que está sendo entrevistado, ele já está sendo incomodado. Isso para você é a cobertura sensacionalista? É o sensacionalismo. É a sua definição de cobertura cobertura sensacionalista. De sensacionalismo. É isso, é o jornalismo imposto, mal feito, com notícias mal pensadas, é o que tem todos os dias. Isso é um mau jornalismo. Para a gente deixar bem claro, esse também é o seu ponto, Jennifer? Não. É o jornalismo de mau gosto? Não vejo como jornalismo de mau gosto. Eu vejo, a gente passa o que está acontecendo. Se acontece crime em São Paulo, você vai deixar de passar crime em São Paulo para falar sobre uma nova campanha de bicicleta? Olha lá, o bairro X está fazendo uma campanha de bicicleta, tem gente morrendo, você não vai noticiar que tem gente morrendo porque uma pequena parte da população não gosta de ver? O que está acontecendo é crime, tem que se mostrar o crime. A família, quando não quer compactuar com isso, não concorda com a opinião da colega, não deixa a gente participar de velório. Muitas vezes, as minhas equipes já foram barradas em cemitério, muitas vezes o nosso microfone foi cortado, fomos expulsos do cemitério, parentes se recusaram de dar entrevista, e isso acontece diariamente. Mas se a população não quisesse ver, troca de canal, desliga a televisão, mas não. Os índices mostram, o Ibope cresce quando o assunto é criminal, não adianta. Mas dentro desse contexto todo que vocês duas abordaram, é possível dar uma definição? É possível falar que o sensacionalismo é realmente essa forma... Essa é a pergunta, qual é a forma, na verdade, que deve ser tratada? Como que é esse sensacionalismo? Como que pode ser definido? Eu não classifico, para mim não existe sensacionalismo. Eu acho, às vezes, pode existir uma apelação, mas aí depende. Mas eu não concordo com o sensacionalismo. Eu acho que a cobertura completa de um caso não é sensacionalismo. A gente pode pegar o caso da Eloá, até que a colega aqui do lado escreveu, o livro dela é baseado no caso da Eloá. A gente pode pegar diversos outros casos.
A população quer saber por que aconteceu, por que o ladrão entrou na casa do fulano e fez o cara refém. Mas e aí, o cara vai ser solto? Não, não vai ser solto? Não, e aí? E o desenrolar? E o fim? A população quer ver isso. Você pode ver, e uma coisa que acho que ninguém reparou, alguns crimes que acontecem de maior repercussão acontecem nos horários desses noticiários. Da Atena, o da Atena e o Resende. Sempre tem perseguição, sempre tem alguém sendo feito refém, ou sempre teve um assalto no banco tal, ou é no meio-dia, ou é no fim da tarde. São sempre nos horários. Isso dá notícia, isso dá ibope. Eu não vou ser hipócrita e falar assim, não, olha, não vou colocar porque ninguém quer ver. Não é assim. Se a população quer ver, eu vou pôr. Até porque eu dependo de gente lá atrás. O Ibope me paga o meu salário, o Ibope vai fazer eu levar o leite para casa, o Ibope vai fazer eu pagar a escola das crianças. E é isso, se a população quer ver, eu não vou colocar? Não, se a população não quer ver, começa a desligar a televisão, comecem a achar formas alternativas. Se o Ibope cair, a gente repensa em como faz jornalismo. Agora, aproveitando dentro desse quadro, e outro ponto também que chama bastante atenção é a questão da ética, já fazendo esse gancho com isso que vocês estão discutindo. É possível essa cobertura fazer essa cobertura sendo ética, usando os princípios da ética? Não existe ética no jornalismo hoje em dia. Hoje não há ética no jornalismo. Por quê? Você liga a televisão, você vê a tragédia, você vê o espancamento, você vê um palco onde há um apresentador, porque agora não existe mais a bancada onde tinha o âncora. Hoje existe um palco. Lá tem um apresentador, ele é o palhaço no picadeiro. Até nisso ele já perdeu a ética. Ele já não fala com o público, ele fala com o público como se ele estivesse querendo massificar o público. Ele já fala com o público como se ele tivesse 5 anos. Como se ele estivesse educando o público daquela forma. Ele não deixa o público ter uma voz ativa. Ele não, ele massifica. Ele obriga o público a concordar com aquele jornalismo ruim. Jennifer, não existe ética no jornalismo? Eu acredito que existe ética no jornalismo. Agora, não que eu ache que se existe hoje, se não existe hoje, já é uma outra questão. É possível ter ética no jornalismo, como a ética pode faltar do jornalismo, falta em outras diversas outras profissões, mas é possível fazer o jornalismo com ética. Se isso ocorre ou não, já é um problema que a gente tem que estudar. Por que não ocorre e como que a gente pode melhorar? A tendência dos programas hoje são essas. Se a população, volto a repetir, se a população gosta de criminalidade, não tem por que eu colocar desenho, não tem por que eu pegar leve. Até porque a gente está fechando os olhos para uma realidade que, se a gente não mostrar que acontece... A população não gosta de criminalidade. Mas se não gostasse, não dava ibope. O jornalismo impõe a população a gostar de verdade. Você desliga a televisão. Mas não tem outra coisa. Vai assistir novela, Todos os desenho. canais estão passando a mesma coisa ao mesmo tempo. Não, é não o da Atena, é o da Atena, do Brasil Urgente, é Cidade Alerta, com Marcelo Rezende. Todos estão passando a mesma coisa. São 2 canais. A gente a tem vários outros Jennifer, canais. Joyce, é isso que o povo quer ver. Então, é isso que o povo quer ver. Não seria por isso que... O povo não quer ver isso. O povo quer um conteúdo bom, quer uma outra coisa. Ele foi obrigado a assistir isso. Não é o que ele quer ver. Ele não tem como decidir o que ele quer ver. Está sendo imposto para ele. Vai ver novela, vai ver não sei o quê. Como assim? Eu ligo a televisão, está passando aquilo. Eu não tenho mais como mudar. Ele vai achar que aquilo é o jornalismo. Se ele quer ver um jornal, ele vai ter que assistir o quê? Aquilo. Ele pode não gostar de novela, mas ele é obrigado a assistir aquele jornal. Porque o jornal só tem aquele tipo de conteúdo. Então ele desliga a televisão. E vai se informar sobre o quê? Em que momento do dia? A internet, as redes Mas sociais... isso não é uma direção, não é direcionado? É uma faixa de horário que é específica para isso? Ou seja... Não, infelizmente não é mais assim. Antigamente podia falar, porque acontece meio-dia ou acontece às 18 horas. Eu não concordo com a colega, porque os jornais, até os jornais das 21 horas, os jornais das 20 horas, os jornais das 20 horas, eles também passam o mesmo conteúdo. É o mesmo conteúdo de manhã às 6 horas, é o mesmo conteúdo ao meio-dia, é o mesmo conteúdo às 18 e é o mesmo conteúdo às 20. Você assiste o mesmo conteúdo em todos os canais e a mesma reportagem abordada do mesmo ângulo ou de vários ângulos, só para ter lucro. Aproveitando... Para informar a população. Pois não. Aproveitando, os veículos que têm esse apelo sensacionalista, na opinião de vocês, ele tem menos credibilidade? Ele passa menos credibilidade ao público? Infelizmente, não. Por quê? Ele deveria passar menos credibilidade, mas o público acredita naquilo que está sendo veiculado para ele. Ele acredita que aquilo é o que é a realidade.
Independente de qualquer coisa, ele vai acreditar que é aquilo. Porque ele já foi treinado assim. É como se a gente treinasse, entendeu? É como se eles treinassem a população. É como se a forma de obrigar, ele vai pacificando. Sabe quando você vai, como se estivesse obrigando? São as mensagens subliminares, são os comerciais. O que manda no jornalismo hoje é a mercadoria, né? É os anunciantes que pagam para existir, como a nova colega falou que vai pagar o leite do filho dela. Vai pagar o leite do filho dela com esse tipo de jornal, né? Mas, Jennifer, o público é treinado, como ela usou essa expressão, ele é não, treinado para isso? O público não é treinado. E também a questão da credibilidade tem a ver com a realidade da pessoa. O cara cresce, a pessoa cresce lá na favela. É treinado, né? Desde quando cresceu. A pessoa, dá licença, você já falou, agora é minha vez. A pessoa cresce na favela, cresce com a realidade de vendo matança. Os jornais mostram a matança. A credibilidade está ali. É a realidade que ele vê, é o que ele está acostumado a ver diariamente na vida dele. Ele só está vendo na televisão, sendo reproduzido na televisão. Uma pessoa que foi assaltado, vê um assalto, olha, aquele cara foi assaltado em tal rua, em tal bairro. Já aconteceu comigo, aconteceu com meu colega. Então não é a credibilidade está aí, porque é uma coisa que está na rua. Mas quem que faz essa cobertura? É o próprio público que pauta esse tipo de conteúdo? Não. O público não tem como pautar nada. Ele não tem discernimento para isso, ele não tem voz ativa. Mas, segundo a Jennifer, não está sendo mostrado a realidade, então, ao mesmo tempo, o público não estaria pautando as coberturas? O público, a pauta sim, a pauta é o público, mas quem pauta é o jornal. O jornal que vai explorar o público. Não é o público que está pautando o jornal. Não existe isso. O público pauta. O público pode até ligar para o jornal e passar alguma sugestão de pauta, mas quem decide o que vai ser vinculado é o chefe de reportagem, é a direção do jornal. Se ele decidiu, se todos os veículos em comum acordo decidiram que vai ser passado esse tipo de jornalismo, é esse tipo de jornalismo, porque é o que dá lucro. Então vai todo mundo passar a mesma coisa no mesmo horário, vai passar a mesma coisa, porque se um dá, o outro não vai dar. É isso que funciona. É assim que funciona hoje em dia. Jennifer, essa realidade, então, não seria a pauta, então, dessas coberturas? Essa realidade, na sua opinião, é a pauta dessas coberturas sensacionalistas? Elas são as pautas porque é o que acontece, é o que as pessoas vão ver. Eu não posso vincular uma notícia no meu jornal, eu vou pegar uma notícia, vincular uma notícia que ninguém quer saber quando todas as outras emissoras estão passando a mesma coisa. Por que eu vou no contrafluxo? Por que eu não vou perder minha audiência para o meu colega do lado, sendo que o meu público quer ver é o que está mostrando no canal 5, no 7, no 9, no 13. Não tenho como fugir dessa realidade, não dá para a gente ser hipócrita. A realidade é essa, o Ibope, ao que a pessoa está me dando, o meu telespectador está me respondendo, está dando certo, está funcionando, está me dando Ibope, eu tenho que ir nessa. Não, eu vou continuar colocando no ar o que o público quer ver. Ele quer saber da criminalidade, ele quer saber se ele for para tal bairro, o que pode acontecer com ele. Ele quer saber o que acontece no bairro vizinho, ele quer saber o que está acontecendo. Quais são os critérios que devem ser obedecidos para fazer a criação dessa pauta, na sua opinião? Primeiro, tem que respeitar o público, né? Tem que saber o que o público quer ver mesmo. Não, vamos com a Tem que ser com a respeitado. O público ele é obrigado a assistir programa com conteúdo ruim. Assina uma TV a cabo, então. Todo mundo tem dinheiro para assinar TV a cabo hoje Então em vai dia? assistir Você violência. acredita Não, que vamos primeiro com a todo opinião mundo da tem Joyce. Vamos dinheiro terminar para a assinar TV opinião a da Joyce. cabo? Não. Tem gente que não tem condições financeiras nenhuma de assinar uma TV a cabo, ou não, como eu disse, o público foi treinado dessa forma. Nem sempre o público sabe que vai ler um livro, ou qual o tipo de coisa que ele vai, qual o tipo de, o que ele vai querer assistir na televisão, ou o que ele vai ver na internet. Ele não tem mais esse discernimento. Bom, está excelente o debate, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o Imprensa em Debate, que hoje discute o sensacionalismo nas coberturas jornalísticas. Estamos de volta com o Imprensa em Debate, que hoje discute o sensacionalismo nas coberturas jornalísticas. Nossas convidadas são Joyce Didoff,
autora do livro Já Foi Notícia, Agora é Espetáculo, e Jennifer Campos, chefe de reportagem do SBT. Antes de voltarmos com o assunto, vamos assistir a uma reportagem feita pela nossa repórter Patrícia França. Dados do Índice de Verificação de Circulação de 2011 e 2012 mostram que entre os 10 primeiros jornais de maior circulação no Brasil, pelo menos 3 são considerados populares. O Mineiro Super Notícia, por exemplo, aparece na segunda colocação entre os que mais circulam no país, com uma média de 295 mil exemplares por ano. O Brasiliense daqui apresenta a média de mais de 159 mil exemplares, e o Carioca Meia Hora figura na 10ª posição, com mais de 118 mil exemplares. O mesmo acontece com os programas televisivos, como o Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, apresentado por José Luiz da Atena, e o Cidade Alerta, da Rede Record, apresentado por Marcelo Rezende, que oscilam entre 5 e 8 pontos de audiência, e índices considerados altos para as emissoras. É aquele famoso ditado, notícia ruim vende mais, vende melhor do que notícia boa. Por conta disso, acredito que temos inclusive enraizado no hábito cultural das pessoas, no hábito das informações, o consumo do sensacionalismo, seja na televisão, seja no rádio, nos próprios veículos impressos e mais recentemente na internet. Acho que é essencialmente uma característica inclusive enraizada nos hábitos culturais das pessoas, ou seja, elas gostam de assistir informações sobre a vida alheia e sobre o chamado mundo cão na televisão. Outro ponto que gera bastante discussão é em relação ao porquê esse tipo de cobertura chama tanta atenção de leitores e telespectadores. Eu acredito que o sensacionalismo ele se faz presente em todos os veículos de comunicação. Evidentemente que em alguns em maior escala, em outros em menor. Mas essencialmente em programas da TV aberta, em programas de emissoras de rádio populares, bem como materiais impressos de caráter popularesco. De modo que eu particularmente entendo o sensacionalismo como uma prática direcionada também para todas as classes sociais na mídia brasileira. Jennifer, o que atrai o público para assistir esse tipo de cobertura? Eu já falei, como eu falei no bloco anterior, é a realidade dele. Ele gosta de ver reproduzido a realidade que ele vive, todos os dias. É isso que faz ter audiência, é isso que vende jornal, é isso que dá Ibope. Infelizmente, a nossa realidade é essa. Então, não tem como nós, emissoras de televisão, fugir dessa realidade. Não tem como a gente ir no contrafluxo. É o que eu falei. Infelizmente, até a colega do lado falou, o que gera o Ibope gera audiência, gera dinheiro, que gera todo outro resto. Não dá pra gente ignorar. Viver no mundo de teoria, baseado no livro, é fácil. E a realidade é diferente. Você não pode fugir disso. Agora, Joyce, dá pra gente fazer um perfil desse público que consome esse tipo de cobertura? Eu vou ser um pouquinho chato, vou citar um colega, William Bonner. Ele disse uma vez que o Jornal Nacional, que é um dos jornais mais assistidos no Brasil, o Jornal Nacional, era feito para o Homer Simpson. Quem assiste os Simpsons, pouquinho só de informação, sabe quem é o Homer. Um cara que chega cansado do serviço, liga a TV e não quer pensar. Mas será que ele não quer pensar ou será que ele foi obrigado a não pensar? Não é melhor você ter um cara que não pensa? Um cara que não exerce cidadania? Não é mais fácil você engolir qualquer coisa para ele? Passar qualquer informação para ele? Sabe quando tem manifestação? Quando tem manifestação, o cara que está na manifestação ele é o cara errado. O certo é aquele cara que está sentado na frente da televisão que não faz nada para mudar o país que ele mora. Jennifer, esse é o tipo de público para qual essas notícias são realmente veiculadas? Não. Eu discordo dela novamente. Não é assim, a pessoa não quer pensar. E o cara, que nem ela falou, a pessoa que está lá fazendo a manifestação está errada. Nós recebemos um grande número de ligações por dia de pessoas que ligam fazendo sobre manifestação, o que está acontecendo no bairro, se é problema na saúde, se não é problema na saúde, se é problema do transporte público, se é manifestação. Só para citar um exemplo claro, recente, no meio do ano de 2012 até o finalzinho do ano de 2012, a gente teve aquelas grandes números de mortes devido a um evento de ocorrência da rota. Foi ali que desencadeou o alto número de índice de violência. A população usa a televisão, as emissoras, os jornais, para mostrar a sua realidade. Por exemplo, tinha um grande de pessoas ligando, olha, na minha rua morreram 5 pessoas. A gente recorria à fonte oficial, que era a Polícia Militar. Olha, tem uns que na rua X morreram 5 pessoas. Ah, mas a gente não tem esse relato.
Então, não, vamos lá mandar uma equipe de reportagem para ver o que está acontecendo. Ah, sim, tem 5 pessoas mortas lá, estão querendo esconder. A população participa, a população liga para dizer, olha, morreram 5 na minha rua que ninguém falou. Olha só, que teve chacina, a gente não sabia, a gente não sabe. Se a população não denuncia, não ajuda, como é que a gente vai mostrar isso? A gente acaba velando uma outra coisa. E aí, o governo está dando resultado ou não está dando resultado? É uma bola de neve. Agora, Joyce, na reportagem que nós vimos agora há pouco, nós mostramos imagens de 2 programas que são destaques em suas emissoras. Esses programas, na sua opinião, podem ser considerados jornalísticos? São programas, você disse, programas. Não são jornais, são programas. Qual a diferença? A diferença é que no jornal você tem conteúdo. Você tem um conteúdo, não que eles não tenham conteúdo, eles têm um conteúdo, mas um conteúdo um pouco diferenciado, né? No jornal, você aborda outros assuntos além da criminalidade. No programa jornalístico, a gente podia chamar eles de programas jornalísticos de criminalidade, né? Se pudesse colocar junto, porque os dois só passam isso, né? Mas você não acha complicado? A diferença do programa do jornal é isso, o jornal tem um conteúdo maior e os programas é o quê? Tem um apresentador, um público que vai assistir, é óbvio, mas com notícias ruins. Mas você não acha complicado o público acabar optando por ir na televisão para fazer esse tipo de denúncia, enfim, fazer alguma reclamação? Esse é o problema. O público usa a TV para fazer a denúncia. E qual seria a solução? A solução é reivindicar. Não adianta você reclamar do seu problema com a sua vizinha ou você ligar na emissora da televisão. Isso não basta. Você precisa ir na rua, você precisa ir lá, colocar sua cara a tapa. Antigamente tinha os caras pintadas. Os caras conseguiram tantas coisas. E hoje? Hoje, se um cara vai fazer uma manifestação na Avenida Paulista, ele é um vagabundo. Desculpa, perdão a palavra, mas é assim que é considerado. Você acredita que isso é um reflexo de que as pessoas estão descrentes das instituições públicas, das autoridades? Eu não acho que eles estão descrentes. Eu acho que eles ainda não sabem o que é a cidadania. Eles não sabem que ele tem o direito de exercer cidadania. Eu acho que o jornalismo, ele podia ajudar a informar. Os programas jornalísticos, os jornais, eles deviam dizer isso. Olha, você é cidadão? Você tem direito de exercer sua cidadania. Os programas de cidadania que existem, eu acho que passam de manhã aos domingos, quando o pessoal ou está dormindo ou está na igreja. Ninguém está em casa às 18 horas vendo algum programa de cidadania. Na televisão aberta não tem. Eu posso citar a Rede Globo, que ela tem o Globo Cidadania, e o Ação. Eu acho que ela está querendo colocar a culpa de uma população sem educação, de uma população que não aprendeu o significado de cidadania, nos telejornais de hoje. A culpa não é do telejornal, não é da emissora, digo pela casa que eu trabalho, não é do SBT. Se o meu público, se o meu telespectador quer ligar a televisão às 19h45, assistir o SBT Brasil e ver as matérias, os crimes que aconteceram, quais foram os destaques do dia. Não é a culpa do SBT que a gente não tem uma população que não sabe o significado de cidadania, como ela falou. Ou não é a culpa da emissora X porque não tem um programa que ensine o que é o cidadão. Isso é uma coisa de escola, isso é uma coisa que vem se perdendo ao longo do tempo. Não é assim, não dá pra gente generalizar. Na verdade, são valores. Agora, calma aí, que a senhora falou, agora eu falo. Vamos lá, complete o seu raciocínio, Jenny. Se são valores, por que a gente tem que agregar esses valores para a imprensa? Só a imprensa. A imprensa não é culpada. Quem é que está por detrás disso? A imprensa, hoje, faz o papel dela. Volto a repetir, se o cidadão gosta de ver crime, por que eu vou colocar desenho? Agora, Joyce, no seu livro, Já Foi Notícia, Agora é Espetáculo, você utiliza o caso Eloá como o principal, né? Como um fundamento realmente para mostrar como que é feito esse tipo de cobertura. Aproveitando, como que você viu essa cobertura especificamente no caso Eloá? O caso Eloá é interessante porque os veículos de comunicação, eles extrapolaram totalmente as barras da ética. Em nenhum momento, houve um momento que uma jornalista, a Sônia Abrão, ela entrevistou, na verdade não ela, mas ela também, mas anteriormente a ela, um outro jornalista do veículo dela já tinha ligado pro sequestrador da adolescente dentro do cativeiro. Nesse momento, e outras emissoras também, a gente está citando a TV, né, porque a TV é o visual que chega primeiro ao nosso, posso dizer consumidor? Porque eles consomem, né? Eles consomem a tragédia. Então, o que acontece? Ela ligou para entrevistar o cidadão dentro da residência e esqueceu que ela é a jornalista. Ela não é o policial, ela não é um órgão público. E o que aconteceu? A gente pode culpar a imprensa pela morte da adolescente? Pode culpar a imprensa.
A imprensa é culpada da morte do adolescente. Se a imprensa não tivesse extrapolado tanto, se não tivesse ficado lá todos os dias, deram poder para o criminoso. Em hipótese nenhuma, você pode dar voz a um criminoso, dar poder. Deram poder para o Lindenberg, abriram as câmeras de televisão para um criminoso falar. Agora, Jennifer, a imprensa teve culpa realmente na morte, na sua opinião, claro, teve culpa na morte da garota Eloá? Esse tipo de interferência, como ela citou agora da Sônia Abrão, o que você acha? É válido isso? É possível realmente ter esse contato? O caso da Eloá é um caso específico e foi um divisor de águas nas coberturas jornalísticas. E também em casos policiais. Vou explicar por quê. Eu não posso seria hipócrita se eu discordar da Joyce e falar assim, não, a imprensa não teve culpa. Sim, a imprensa teve uma parcela de culpa. Ninguém se dá voz a um criminoso. Gente, é inconcebível um negócio desse. Você não pode ir lá entrevistar o cara que está fazendo alguém refém. Só que a culpa não é só da imprensa. Foi uma sucessão de erros. A polícia militar teve a sua culpa, parcela de culpa? Teve sua parcela de culpa. E o Lindenberg? A gente não pode isentar a culpa do Lindenberg. O Lindenberg que entrou no apartamento com o objetivo de matar a Eloá. A gente não pode esquecer disso. Todo sequestro, todo caso que tem refém, os bandidos pedem à imprensa. Sim, a polícia militar liga para as redações e avisam. Eu tenho sequestro na rua tal, eu tenho 5 pessoas reféns. O ladrão, que é a imprensa, virou uma arma na mão dos ladrões. Isso a gente não pode esquecer. Joyce, Jennifer, mais uma vez, obrigado por ter aceito aí o nosso convite. É um assunto que rende aí muitos outros programas. Muito obrigado mais uma vez. Ah, boa noite. Obrigado pela companhia e até a próxima.